Monges de sofá, bem-vindos ao Sofá Expresso, o seu shot de sabedoria matinal para ajudar a encarar o dia sem querer voltar para debaixo das cobertas. Eu sou a Julie e hoje nós vamos falar de um tema que me persegue mais do que ligação de telemarketing no horário de almoço: o perfeccionismo. E não, eu não tô falando daquele perfeccionismo saudável que te impulsiona a fazer o seu melhor, sabe? Mas daquele que te paralisa, que te faz adiar, procrastinar, que te faz sentir que nada nunca está bom o suficiente. Ou, como eu prefiro chamar hoje, a síndrome do perfeccionista incurável. Deixa eu confessar uma coisa. Eu sou uma perfeccionista em recuperação. E quando eu digo recuperação, eu tô falando de um vício mesmo, tá? Eu tenho uma lista de tarefas que nunca termina. E não é porque eu não faço as coisas, sabe? Mas porque eu nunca acho que elas estão prontas. Você já se sentiu assim? Um e-mail eu releio 10 vezes antes de enviar. Ou eu nunca envio. Um relatório eu refaço a formatação 37 vezes. Um bolo, se ele não sair com a cobertura simétrica, já era. Eu gasto mais tempo ajustando a moldura do quadro do que apreciando a arte. E o pior é que, no final, a única coisa perfeita é a minha exaustão. Eu me sinto como se eu estivesse sempre correndo atrás de um ideal que só existe na minha cabeça. E que, ironicamente, me impede de fazer qualquer coisa de verdade. Essa minha mania de buscar a perfeição em tudo me lembrou de uma parábola que é um verdadeiro balde de água fria para quem vive essa ilusão. É a parábola do oleiro e do vaso quebrado. E ela é perfeita para entender como nós nos prendemos na busca por algo que muitas vezes nos impede de criar. Havia um jovem oleiro que sonhava em criar o vaso perfeito. Ele passava os dias e as noites trabalhando, mas ele nunca ficava satisfeito. Se ele encontrava uma pequena imperfeição, ele quebrava o vaso e começava de novo. Se a cor não era exatamente a que ele tinha imaginado, ele jogava fora. Ele tinha uma visão tão clara do vaso perfeito em sua mente que absolutamente nenhum vaso real conseguia se igualar a ela. Os seus amigos oleiros, eles produziam centenas de vasos. Alguns perfeitos, outros nem tanto, mas todos úteis e belos à sua maneira. O jovem, porém, tinha apenas cacos e frustração. Um dia, um mestre oleiro, vendo a angústia do jovem, perguntou: "Por que é que você quebra tantos vasos?" O jovem respondeu: "Porque eles não são perfeitos." "Eles não são como o vaso que eu imagino." Então o mestre sorriu e disse gentilmente: "O vaso perfeito não existe. A perfeição está na sua busca, na sua dedicação e na beleza única de cada imperfeição. Um vaso quebrado não pode conter água, mas um vaso com uma pequena rachadura ainda pode servir ao seu propósito, e a sua história o torna ainda mais interessante. Feito é melhor do que perfeito." Que lição, né? Nós passamos a vida buscando uma perfeição que não existe, e no processo nós quebramos os nossos próprios vasos, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas relações. Nós podemos achar que precisamos ser impecáveis para ser dignos, para sermos amados, para sermos bem-sucedidos. E o budismo nos convida a abraçar a impermanência, a aceitar que tudo é transitório e imperfeito, inclusive nós mesmos. E que a beleza e a utilidade estão na nossa capacidade de ser, mesmo com as nossas rachaduras. E aí, monges de sofá? Quantos vasos você tem quebrado na sua vida por causa da busca incessante pela perfeição?
Pode ser aquele projeto que você nunca termina, aquele relacionamento que você nunca se permite viver plenamente, aquela dieta que você desiste no primeiro deslize. Nós nos apegamos tanto à ideia de que precisamos ser perfeitos que a gente se esquece de que somos humanos. E ser humano é ser imperfeito, é ter falhas, é ter rachaduras. E é nessas rachaduras que a luz entra, não é? O budismo fala sobre a importância da compaixão. E não é compaixão só pelos outros, mas por nós mesmos também. É sobre reconhecer que nós somos seres em constante evolução e que cada erro, cada falha, cada imperfeição é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. E não é sobre ser passivo ou sobre não buscar melhorias, mas é sobre não se chicotear por não ser o que você idealizou. É sobre entender que a sua beleza está na sua autenticidade, não na sua impecabilidade. É sobre ser um vaso útil, mesmo que não seja o vaso perfeito. Eu, por exemplo, posso ser a rainha de me sabotar com o perfeccionismo. Se eu não consigo fazer algo 100% perfeito, eu prefiro às vezes nem fazer. É tipo como se o medo de errar fosse maior do que a vontade de tentar. Mas essa parábola me lembra que o feito é melhor que o perfeito. E que a minha capacidade de criar, a minha capacidade de viver, de amar, não depende de tudo ser impecável, mas de ser real. E eu tô aprendendo, aos poucos, a celebrar as minhas pequenas vitórias, a aceitar as minhas imperfeições. E a perceber que a vida é um grande ateliê e que cada vaso que eu crio, mesmo com as suas rachaduras, é uma obra de arte única. Então, o nosso micro desafio de hoje é: identifique uma área da sua vida onde o perfeccionismo está te paralisando. Pode ser um projeto, um hábito, um relacionamento. E conscientemente, permita-se fazer algo bom o suficiente. Não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. Envie aquele e-mail com um errinho de digitação, comece aquele projeto sem ter todos os detalhes planejados, vista aquela roupa que você ama, mesmo que não seja a perfeita para a ocasião. E observe como a vida começa a fluir quando você solta a necessidade de ser impecável. Por hoje é só, ouvintes. Espero que esse shot tenha te ajudado a abraçar as suas imperfeições. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir o podcast, de deixar a sua avaliação e de compartilhar com os amigos que também sofrem da síndrome do perfeccionista incurável. Até a próxima. Que o seu dia seja cheio de vasos feitos e não de cacos perfeitos. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.